Dia das Mães está aí, gente, está batendo a porta, está chegando, é no próximo domingo. E o Repórter São Paulo resolveu, então, abrir espaço para falar sobre um tema muito importante. A administração do nosso tempo. Como pais e, principalmente, como nós, as mamães, podem e devem organizar o tempo para dedicar à família e também ao trabalho. Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é a Daiane Berdoldi. Ela é consultora de empresas. Oi, Daiane, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço. É uma função, né, administrar o tempo? Sim, na verdade eu começo dizendo que o tempo é igual para todos, né? O que a gente precisa administrar são as nossas prioridades. Isso faz toda a diferença no contexto geral. A Daiane, gente, ela é consultora de empresas, ela tem uma relação muito próxima ao Sebrae, naturalmente, em função de estar sempre atendendo empresas. Ela trouxe para a gente uma pesquisa, que agora há pouco, antes de entrar no estúdio, a gente conversava, que mostra o seguinte: 34% das mulheres que trabalham em micro e pequenas empresas aqui em São Paulo, capital, né, têm entre 25 e 39 anos, ou seja, a idade da maternidade. Sim, né? é essa Depois, faixa. 48% dessas mulheres de micro e pequenas empresas, São Paulo, capital, dados do Sebrae, tem entre 40 e 59. Ou seja, ou tem filho pequeno ou tem filho adolescente. Sim, com certeza. E isso, aí, como é que administra? Fica bem complicado porque já é natural que as mulheres tardiamente resolvem ter filhos. Provavelmente por conta dessa administração, né, de ser uma profissional e ser uma mãe. Então, é muito importante que tudo isso seja natural, que flua, para que possa a gente se dedicar para cada das nossas funções, que ainda tem outras, né, além dessas duas principais, né, tem marido, família, o resto da família, todas as atividades, para que isso seja muito bem aproveitado, todos os momentos que a gente se dedica para certa atividade. Você sente a angústia das mulheres quando você vai conversar nas empresas, quando você vai dar dicas? Você sente que as mulheres têm essa preocupação? Sim, elas realmente, né, ficam naquela indecisão. Qual é o momento certo, né, de abrir, né, mão do emprego para, né, ser mãe, né, para o momento da maternidade. Então, muitas às vezes no meio da reunião, olha, eu preciso sair buscar minha filha, né? Então, fica muito complicado administrar tudo isso. Então, fica muito mais viável quando a gente tem uma organização do nosso tempo para que isso fique, né, organizar as prioridades, para que sobre tempo, para quando ficar com os filhos, tenha uma inteligência da presença, que a gente chama, que é aproveitar todos os momentos, e não estar com o filho, estar no celular, estar com o computador, ainda trabalhando, saber executar cada atividade no momento certo. E aí tem um organograma, como é que vocês chamam isso? Chama de gestão de prioridades, é uma matriz. Uma matriz de Isso. gestão de prioridades. Isso. Que tem umas siglazinhas. Isso. Vamos começar? Qual é a primeira? Vamos lá. A primeira sigla... UI. O nome é bem característico, né, para a função, porque realmente gera um estresse. Tá, né? Na tela. Enquanto a Daiane está falando, a gente vai reforçar aí na tela para você que está em casa prestar bem atenção e não esquecer. UI, urgente e importante. Isso mesmo. Vamos lá. Então, essas tarefas, Márcia, são as tarefas que geram estresse, que criam uma certa pressão internamente. Então, é aquilo que a gente lista para as nossas tarefas, seja para o dia ou para a semana, aí depende da pessoa que vai organizar, né, o seu tempo, né, as suas prioridades. Então, é aquilo que gera estresse, que eventualmente se a gente não executar... São as obrigações. Obrigações que precisa ser feito na hora, que depende de uma terceira pessoa se a gente não fizer, né, são coisas que, reuniões, né, que são emergenciais. Entrega de um trabalho. Entrega de um trabalho, ou de repente o filho se machucou na escola, né, a gente precisa tem que levar no hospital. Tem que levar no não hospital. Tem outro jeito. Então, a gente, né, coloca isso, essas são as coisas que geram estresse. Então, tira da frente, porque a gente gasta muita energia quando a gente está nesse quadrante. Tá. Né? No segundo quadrante, NUI. a gente tem o NUI. Né? NUI, vamos colocar. São as tarefas... NUI. Não urgente e importante. Não urgente e importante. Esse é o quadrante que eu falo que é o quadrante mais importante, é o quadrante da qualidade, que a gente tem um bom resultado. É quando a gente senta para realmente executar todas as nossas tarefas com muita precisão. É quando a gente raciocina, que a cabeça está fresca. Então, é nesse quadrante que a gente vai colocar as coisas bem salientes, que criam bom resultado. Para quê? Se a gente não executa isso com qualidade, a gente automaticamente passa para o UI, vira urgente e importante, porque a gente não teve um bom resultado. Então, é o quadrante da qualidade do resultado. Tá. Depois vem o UNI. UNI. Tá ali. UNI. Isso. Urgente e não importante. Urgente e não importante. Nesse quadrante, a gente chama de quadrante da decepção. Então, é quando a gente está trabalhando, ou então quando a gente está em casa e aparecem aquelas demandas que a gente não estava imaginando, que a outra pessoa traz como urgente, mas não necessariamente aquilo é importante. Por exemplo? Vamos supor, nós estamos no meio de uma reunião e entra uma pessoa, olha, um telefonema. Será que realmente você precisa interromper essa reunião que
é muito mais importante, que está fazendo um planejamento, que está no outro quadrante, para que de repente uma outra pessoa não pode, né, atender esse telefonema, ou falar, ó, nesse momento eu não posso atender, anota o recado. Às vezes a gente aceita a demanda que nos traz, a gente às vezes não sabe falar não. Não sabe delegar, não sabe falar não sabe dar a famosa prioridade para os assuntos. Sim, a gente está na reunião, então vamos tratar a reunião com muita presença, né? Deixa já uma pessoa organizada para atender os seus recados, deixa o celular fora, que é muito importante também, isso a gente perde muito tempo. Então, é aquele quadrante que a gente, sabe aquele dia que a gente trabalha um monte, e a gente fala, mas o que a gente fez realmente produtivo? Nada, só ficou apagando incêndio, né, que a gente chama. Então, quando aparece essa demanda, é muito importante saber olhar e falar, peraí, isso aqui é UI, ou realmente, né, seria um uni, né? Será que é um uni? Então, a gente precisa avaliar de acordo com a necessidade. Claro, as mães, cada uma tem uma profissão, para poder saber realmente se é delegável ou não, se a gente tem que parar tudo e apagar, né, aquele incêndio. Tá, tem mais um, que é mais um quadrante. É o NUNI, tá aí, tá na tela, gente. NUNI, não urgente e não importante. O que é isso? Isso mesmo. Esse a gente chama de quadrante do desperdício. Desperdício? Sim, é o quadrante que 80% das pessoas... Fofoca. Fala mal da vida dos outros. Redes sociais, né? Eventualmente ficar olhando coisas que não agregam. Claro, a gente precisa ter um momento, mas a gente pode fazer isso com qualidade. Não precisa, eventualmente, ficar... Sabe quando a gente fica no sofá e fica perdendo tempo? Ou então fica no corredor batendo papo, no trabalho. Então, isso é o quadrante do desperdício. 80% das pessoas perdem o tempo nesse quadrante, principalmente com redes sociais. Então, a gente precisa realmente eliminar. Então, quer dizer que o fato do WhatsApp estar suspenso, por um lado, é bom. Olha, eu acredito, eu sei que hoje, né, o WhatsApp é uma ferramenta muito útil para o trabalho e tudo mais, mas eu acredito que a produtividade de muitas pessoas tem aumentado de ontem para hoje. Agora, para quem tem prazer nessas atividades, como é que administra isso? Porque muita gente pode estar em casa nos ouvindo dizendo assim, puxa, mas é o momento que eu relaxo, é o momento que eu fico feliz, é o momento que me dá força para continuar. Aí a gente responde como? Sim, na verdade, eu acho que todo mundo, né, hoje a gente virou refém, né, de todas essas ferramentas que nos acercam. O mais importante é a gente criar tempo para isso. Então, de repente, tá bom, eu gosto de jogar no celular, eu gosto de conversar no WhatsApp, né, com os amigos. Cria um tempo, né, um momento, uma hora eu vou me dedicar para isso. Entendi, entra no planejamento. Isso, entra no planejamento. Passa a ser uma prioridade. Se te faz uma bem, prioridade. Sim. Interpreta aquilo como uma prioridade. Se for natural, se for ecológico a pessoa, a gente não pode literalmente cortar. Né? Só que a gente tem que ajustar, porque quando a gente vem, já está horas ali navegando, e fala, poxa, e agora? Ih, esqueci o filho na escola. Ai, meu Deus, tinha uma reunião, tinha que fechar uma folha de pagamento. Mas vem cá, para quem também está em casa nos acompanhando, prestou atenção em todas essas etapas, não é muito difícil você ficar pensando em tudo isso? Tem algum segredinho básico para esquecer todas essas siglas e simplesmente seguir o coração, seguir qual que é? Sim, na verdade, eu vou usar o meu exemplo, tá? Todo dia, eu gosto de fazer todo dia essa matriz. Então, eu coloco tudo que eu tenho de tarefas naquele dia e eu criei uma sigla para mim, né? Com um asterisco, né? A gente cria uns símbolos ao lado e eu coloco o que realmente é UI ali naquela lista, já começo a resolver e o melhor de tudo, quando a gente faz essa lista e a gente começa a arriscar, quando a gente começa a cumprir, né, a nossa missão daquele dia, é tão prazeroso. A sensação é ótima. A gente fica com a sensação de missão cumprida, se sente feliz. Cumprida e tempo para aproveitar com amigos e com a família. Com certeza. Muito obrigada pelas informações, parabéns aí pela organização do pensamento, acho que a gente conseguiu ajudar quem está em casa. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Márcia. Uma boa tarde para você. Boa tarde. É isso, gente, eu espero que a gente tenha te ajudado até para você poder curtir mais com o seu filhote, com a sua filhona. Uma ótima tarde para você, a gente volta amanhã 12:30. Até lá, tchau.